Fala pessoal, tudo bem com vocês? Falar sobre guerra. Vamos lá. Para quem entende, um pingo é letra, né? Bom, a situação da nação brasileira, né? Nós vemos claramente que a nação ela está num posicionamento perigoso, né? O Trump criou um grupo com países para combater o narcotráfico, o terrorismo e o Brasil não está nesse grupo. O Brasil simplesmente não quer aceitar que as facções aqui sejam colocadas como terrorismo. E existe uma especulação que existe uma base da China, né, especificamente na Bahia, tá? A gente sabe que o Brasil tem afinidade com a China, entre outros países que não tem afinidade com os Estados Unidos, tá? O fato é que não existe nenhum salvador, tá? A não ser Jesus na sétima última trombeta, tá? Aí sim nós vamos ter realmente a tão esperada libertação mundial, tá? E posteriormente, obviamente, universal, tá? Porque, sim, o Brasil ele tem promessa que a nação vai se erguer, de avivamento, sim, tá? Tanto no sentido espiritual, tanto no sentido econômico, tá? Porém, precisamos entender que Deus ele está executando juízo contra as nações. E, obviamente, o Brasil também está incluído nesse juízo, tá? São anos de idolatria, tanto da parte daqueles que não são cristãos e tanto da parte de nós que somos cristãos e muitos outros pecados. Eu sei que todo mundo peca, tá? Eu vi uma frase recentemente que Deus não tem problema com o pecado, que Deus tem problema com a atitude da pessoa em relação ao pecado, porque todo mundo peca. Deus nos entregou por qual motivo? Porque veio o pecado, né? Então Deus não teve problema em perdoar nossos pecados. Mas o grande problema, tá, é a reação a nossa reação a respeito do pecado. Como que nós vamos reagir, né? Existe aquele grupo que está lutando contra algum vício, né? Eu luto contra, né, o pecado da cobiça, né? Sabe? Né? Se você olhar para uma mulher e você cobiçar, você já cometeu o pecado, tá? Isso é um pecado que, por mais fiel que você seja, tá? Muitas vezes o homem fiel, ele é fiel não é porque ele não sente uma atração por outra mulher, tá? Pelo contrário, ele deve sentir muito. Só que ele consegue vencer esse sentimento, entende? Esse desejo. Porque ele entende que é muito mais valioso agradar a Deus, agradar a sua esposa, ver a sua esposa feliz, tá? Não destruir a sua família. Ele entende que não compensa, tá? Agora, ninguém está isento de cair em pecado, tá? Então, essa é uma atitude correta. A pessoa está pecando, mas, né, a reação dela com o pecado é uma reação positiva, entende? Ela não se entrega, entende? Ela luta contra isso. A mesma coisa vale a respeito de pornografia, né? Ou, sabe, se você fuma, né? Você entende que é errado, você quer parar, você busca ajuda, né? Agora, tem aqueles que levam como uma vantagem, né? Qualquer oportunidade ali é uma vantagem, é uma motivação de vida. Aí essa pessoa não tem como ela se arrepender porque ela não entende como pecado, ou ela crê que é pecado, mas ela não leva a sério, tá tudo bem, uma vez salvo, salvo para sempre, sei lá, né? Então, esse tipo de reação, isso causa um juízo na vida da pessoa, né? E hoje tem sido feito de brincadeira, né? As pessoas acham até graça, né? Quando acontece alguma situação de adultério, alguma coisa, sabe? Música falando, né? P de pecado, música incentivando a traição, sei lá o que. Então, assim, abertamente as pessoas estão cantando, estão absolvendo esse tipo de forma de pensar e vão se acostumando com isso, vai normalizando, né? Estou citando aqui alguns exemplos, tá? Então esse tipo de mentalidade é uma mentalidade reprovável. E muitas pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, né, têm esse tipo de mentalidade, tá?
E isso gera, né, uma ira em Deus. Isso gera também uma brecha para o inimigo agir. Só que eu sempre deixo claro, vou deixar claro que o inimigo não tem poder para fazer o que quer. Por mais brecha que tenha, somente se Deus permitir, tá? Tem esse detalhe. A brecha não é algo que pronto, tem brecha, porque se for assim, mano, todo mundo já tá, né? Não é dessa forma que funciona. Agora, muitas vezes Deus ele permite o inimigo agir. Então a nação brasileira, ela está realmente, Deus deu o aval para o inimigo agir, claro, de forma limitada, óbvio, né? E Deus mesmo decretou os juízos contra a nação brasileira, tá? Então a nação, ela está sofrendo juízo e vai sofrer juízo. E dentro desse processo tem aqueles que vão se arrepender, aqueles que não vão, que vão se voltar mais ainda contra Deus. Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso acontecer com a nação brasileira? Sei lá o quê. Bom, então o que eu acredito é o seguinte: estamos num cenário de guerra, tá? E normalmente a guerra acontece de surpresa, né? Para quem não entende, a pessoa só vai entender quando, sei lá, tá de madrugada, de repente uma barulheira de passando avião, míssil para lá, luzes, né? Pessoal filmando e tá passando aí, pronto. Aí quando amanhecer, vai vir lá, público, presidente, meus companheiros, não sei nem imitar, graças a Deus, melhor nem tentar imitar, né? Aí vai vir o noticiário que, né, estamos em guerra, tá? E quais nações têm esse potencial, digo, né, todas as nações, quase todas têm potencial de, obviamente, guerra com o Brasil, tá? Mas quais nações estarão, tá, contra o Brasil? Bom, nós temos aí a China, nós temos a Rússia, entre outras nações. Os Estados Unidos, ele não tem o porquê guerrear contra o Brasil. Uma coisa é os Estados Unidos intervir, causar uma guerra no Brasil, não no sentido de atacar o Brasil em si, de tomar o Brasil, mas no sentido de combater terrorismo, que obviamente pessoas inocentes, né, infelizmente, vão acabar sofrendo, tá? Então eu acredito que vai ser o seguinte: os Estados Unidos, ele visa o que vai ser bem para ele, não é que ele gosta da gente, tá? Então ele não quer perder o Brasil para a China, para a Rússia, para sei lá o que. Ele não quer perder o Brasil. Então, numa guerra dessas, o Brasil enfrentando alguns países, né? O Brasil não tem condição de vencer. Na verdade, se o Brasil enfrentasse apenas um país grande como China ou Rússia, o Brasil também não teria condição de vencer. Então, na minha opinião, acontecendo essa guerra, tá? Em algum momento os Estados Unidos vai intervir para ajudar o Brasil, tá? E muita gente está imaginando que os Estados Unidos vai vir e vai combater, né, o terrorismo aqui no Brasil. E realmente isso é algo que é palpável. Porém, se acontecer uma guerra no Brasil, não envolvendo os Estados Unidos, porque para pensar, se os Estados Unidos ele vem ajudar o Brasil contra o terrorismo, isso não é legal, tá? É como se os Estados Unidos estivesse chegando primeiro, né, para tomar o Brasil da China. Então, pode ser que a China e outras nações, antes do Trump vir aqui, eles ataquem primeiro. Aí o Trump vai ter que pensar uma, duas vezes antes, porque afinal, né, não vai ser simplesmente um país que vai estar atacando o Brasil, vai ser mais de um e pelo menos dois países grandes, como China e Rússia, não é verdade? Então, mas como o Brasil tem muita riqueza, então vale a pena o Trump, né, gastar alguns bilhões de dólares, né? Realmente vale a pena entrar na guerra, porque o Brasil é um país muito valioso para ele, tá bom? Então, eu estou imaginando aqui esse cenário, tá? Imaginação, não estou aqui trazendo profecia e revelação. Existe sim profecia, sim, de guerra no Brasil, pessoas que tiveram isso há 20 anos atrás, pessoas que estão tendo recentemente, até uma aí no Instagram, no canal dela, que ela afirma que esse ano vai ter a guerra no Brasil,
tá? E ela afirma que vai ter invasão da China, invasão da Rússia, tá? Bom, pelo que eu me lembro, ela afirma que é esse ano, tá? Mas depois eu quero achar o canal do Instagram dela para realmente ver se ela afirmou que é esse ano mesmo, tá? Bom, então assim, porém também existe profecia que o Brasil vai se erguer, tá? Existe até uma profecia de um grupo que eu estou que disseram que o Lula ele vai morrer esse ano, tá? E é um ano que tem Copa do Mundo, é um ano que tem eleição. Final de 2025 foi um ano que muita coisa aconteceu, início de 2026 muita coisa acontecendo. Então é um ano assim que você vê que não aconteceu, sabe, coisa que anos passados não aconteceu nesse ano. Claro, teve aí essa grande paralisação mundial, né, por causa daquela situação, né, que as pessoas foram obrigadas, né, a um tipo de simulação para ver quem está obediente ao sistema, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Inclusive o pai de um amigo meu, infelizmente, morreu depois de 3 dias, fora outros relatos, né? Todo mundo sabe, né? E até hoje eles ainda continuam com essa narrativa aí, né? Para tentar enganar o povo, né? E, bom, então a situação do país, né, é uma situação preocupante, porque muita gente só vai entender que a guerra começou quando a guerra começar. E a guerra, ela já começou. Na verdade, a guerra no Brasil, ela já começou há muitos anos. E, na verdade, se a gente pensar na guerra de tudo, do princípio, a gente sabe onde foi o princípio, né? Na rebelião e tal, né? Mas falando dessa guerra mesmo, que todo mundo só vai entender, a galera só vai entender que começou quando vê o mísselzinho, os mísseis, né? Os aviões, né? E ver os tanques de guerra na rua, exército contra exército, né? Cara, essa guerra ela já começou. Pronto. Quando o Lula foi lá ter uma conversa com o Trump, o Trump já é tudo uma questão de estratégia, tá? Ele já tem todo um plano traçado do que fazer caso o Brasil reaja de uma forma. Já existe agentes infiltrados dos Estados Unidos aqui, outras nações infiltradas aqui. Isso tem um pastor na internet, se não me engano o nome dele é José Marinho, ele trouxe essa revelação que ele foi levado, acho que foi arrebatado, né? Não sei se foi, acho que foi arrebatado, foi arrebatado, não foi sonho nem visão não, foi um arrebatamento. Eu acredito, tá? Eu não sou de ficar seguindo tudo que é sonho, visão, profecia, arrebatamento, sei lá o que. Existe muita coisa enganosa, existe muito espírito de engano, tá? Mas a respeito de muitas coisas que esse pastor fala, eu acompanho, gosto do canal dele, apesar dele ainda ser pré-expansionista, ainda, né? Porque ele não tem como ele continuar sendo um pré-expansionista. É impossível. Um cara inteligente desse, uma pessoa, não tem como, cara. Uma hora esse cara vai deixar de ser pré-expansionista. Pronto. Né? Inclusive já trouxe um textaço lá no canal dele quando ele fez um vídeo defendendo o pré, foi quietinho, nem me respondeu, né? Bom, mas ele trouxe essa revelação, se eu não me engano, foi ano passado, tá? Que ele estava num local de reunião onde estava o Trump, né? Entre outros, né, oficiais ali, né? E ele estava ali vendo, né, aquilo ali, ouvindo a conversa, inclusive ele estava até mesmo um local secreto onde Elon Musk estava, tinha uma super inteligência artificial. Bom, a nação dos Estados Unidos já tem todo um plano traçado, tá? Ele já maduro, agora o próximo é Cuba, né? Já foi declarado que vai ser Cuba, Cuba já está até em guerra, tá? Né? A população se revoltando. Então, assim, ele já tem todo um plano traçado. Se o Brasil fizer isso, fazemos isso. Se o Brasil fizer isso, então tem um plano A, B, C, sei lá o quê. Ou se a China intervir, Rússia, sei lá o quê, eles têm um sistema de inteligência muito grande. Não estou nem falando por causa da inteligência artificial, estou falando da inteligência humana mesmo, tá? Apesar que eles têm, sim, uso da inteligência artificial, né, como ferramenta de manipulação, de guerra, de sei lá o quê, pronto, né? Mas, falando de inteligência humana, já tem todo um plano traçado. Tá? Das possibilidades, se acontecer isso, faz isso, acontecer isso, faz isso, tá? E é uma nação grande, tem muita tecnologia, investe muito em armamento, em inteligência, então é uma nação que age de uma forma estratégica. Olha que interessante. Os Estados Unidos, ele é uma nação. Agora eu achei isso muito interessante, porque o Brasil tem como símbolo a onça pintada, que eu chamo de jaguar, né? O nome original que as tribos, né? Jaguar, tá?
gosta mais de jaguar, mas, né, para quem não entende, para quem não sabe, né, tô me referindo a onça pintada, tá? E, obviamente, a onça preta também, pantera, tá? Vamos lá. Então, só que os Estados Unidos, ele tá agindo como se fosse um jaguar, uma onça pintada, tá? Ele tá visando o momento mais fraco, mais propício da sua presa para dar o bote, para invadir, para atacar, tá? Ele está agindo dessa forma. Na verdade, a gente sabe que todo felino, né, ele age, né, dessa forma, tá? Mas a gente sabe que o jaguar, e a gente vê, né, as cenas, né, dele, né, pulando, atacando ali os jacarés, né, pulando na água, né, entrando no terreno ali do inimigo e tal, né? Então ele só vai naquele momento que ele tem a certeza que vai dar certo, tá? Ele vai evitar conflito, por exemplo, fazer conflito com animais muito grandes. Isso qualquer felino, tá? Não é somente o jaguar, tá? Eles evitam, tá? Pode vencer, mas vai se ferir arriscado, então vamos no que está garantido, né? Então o Estados Unidos, ele age dessa forma, tá? Ele tem poder para destruir, mas ele não quer desperdiçar todo esse poder, ele quer agir de uma forma que ele sofra o menos retaliação possível, tá? E ele tem feito isso, tá? Tá armado até os dentes. Enquanto o Brasil é uma nação que, agora que o Lulinha tá falando, né, Lulinha misericórdia, agora que o Lula tá falando em precisamos, né, nos preparar agora, né? Antigamente era paz e amor, era flores, né? Bom, a nação brasileira está muito fraca, belicamente falando, militarmente falando, tanto em questão de, né, recursos, tá, tecnologia, e também em questão de soldados. Existem soldados muito óbvio, né? O Brasil tem um histórico aí, né, de soldados assim, de guerra assim que o Brasil ninguém está duvidando aqui do potencial do Brasil em si, tá? O Brasil tem um potencial extremamente muito grande, mas não adianta ter potencial se você não tem investimento para isso. E o Brasil não está tendo esse investimento, e por não estar tendo esse investimento, por consequência, o potencial do Brasil ficou para trás. É aquela galera ali do passado, alguns aí, você pega os mais recentes, mais novos, essa nova geração, não tá vindo essa safra, não tá vindo com a safra de guerreiros fortes, valentes, inteligentes, como vinha antigamente. Não tá vindo, mano. Você pega essa geração aí de 20 anos, de 30, não tem o mesmo potencial do que a galera, né, da geração antiga. Não tem, tá? Então, o poder militar brasileiro é fraco, tá? É fraco. Só que, óbvio que, tipo, não é que os caras chegou assim. Muita gente também acha que os caras vão chegar e o Brasil não vai aguentar 30 minutos de guerra. Não, não é dessa forma também. Óbvio que o Brasil aguenta. Mas, pelo tamanho da nação, cara, a nação brasileira era para ter um poder extremamente muito grande. Era para ser uma das maiores potências militar. Porque o país tem uma quantidade absurda de pessoas. O país tem um bom histórico genético de guerras, tá? Mas não tem investimento tecnológico para isso e não tem também investimento de, como dizer de uma forma assim, sim, porque é por consequência. Se não tem investimento tecnológico, também não vai produzir bons guerreiros, vamos usar essa expressão, né? Porque também não adianta nada o cara, né? O cara ser o maioral e, pô, né? O cara sozinho não vai fazer nada. Tem que ter equipamento, tem que ter tecnologia. Também não adianta, né? Então, é uma nação que está... Eu acredito que nesse momento, não nesse momento literalmente, mas antes desse momento, mas também nesse momento, alguns, não todos, tá? Alguns oficiais já sabem. Já sabem. Tá? Alguns oficiais já sabem que vai ter essa guerra. Pronto. Isso é fato.
O Brasil tem um sistema de inteligência, não igual aos Estados Unidos, mas ele já sabe, tá bom? Vai ter essa guerra, pronto. Quando será? Não sabemos. Tem uma galera aí falando, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas tem uma galera falando que acho que abril, maio, sei lá, entendeu? Março, chegaram a falar março também? Não lembro, entendeu? Não sei. Então, eu vi algumas afirmações ou especulações, bom, não lembro exatamente, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada, né? Porque aquele que profetizou e falou que vai ser tal ano e não aconteceu tal ano, descarta esse profeta e a partir de hoje você não ouve mais, tá? É assim que eu faço. Tinha um canal que eu acompanhava, não era nem um canal de profecia, tá? Mas é um canal que tinha lá umas mensagens interessantes, edificantes. Aí tem uma vez que veio uma, sei lá o que, Deus falou e tal, e aí confirmou, sei lá o que, falou que fulano, pronto. E eu vi, como já estava suspeitando que não foi Deus que falou, mas não vamos julgar antes do momento, né? E vi que não se cumpriu e tal, e pedi um posicionamento, o público veio nesse canal pedir um posicionamento, é pessoa nada, ou seja, a reputação de Deus ficou difamado e ela manteve a reputação dela. E eu, né, não acompanhei esse canal, me desinscrevi e pronto, tá? Eu faço assim. Vacilou comigo, não é que vacilou comigo, usou o nome de Deus e não se cumpriu, não vou ficar dando crédito a esse tipo de profeta, esse tipo de profecia. Mas a gente pode errar, então por que você não veio a público e pediu perdão? Não veio a público e pediu perdão, falta de humildade, então, né, não zelou pelo nome de Deus. O nome de Deus é santo, então, né, você está mais preocupado com o seu nome do que o nome de Deus, então eu não quero mais saber desse tipo de conteúdo, tá? Eu não acompanho, não fico vendo canais de profecia, visão, essas coisas, esse pessoal que diz que vai para o inferno, vai para o céu. Tem alguns que vão mesmo, né? Tem uns que é espírito de engano, né? Mas eu não acompanho, tá? Mas tem notícias que chegam até a gente, né? Você tá na internet, a notícia vai acabar chegando, ou de vez em quando você dá uma olhada, né? Mas acompanhar mesmo, como eu fazia em 2017, não acompanho mais não, tá? Mas, independente de profecia, essa questão da guerra no Brasil é muito sólida, muito palpável, tá? Então, estocar alimento, né? Enlatados, alimentos que têm longo prazo de validade, estocar água também, porque você não sabe, né? Vai faltar luz, vai faltar internet, vai faltar gás, vai faltar um monte de coisa, então tem que ter, né, as precauções, né? Então eu penso dessa forma, tá bom? E é isso.